O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, e como eu sempre digo, hoje é um dia que os católicos se reúnem em volta do altar para celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, o sacrifício que acontece para a nossa salvação, o sacrifício que nos dá a salvação eterna. E nos domingos os católicos se reúnem para celebrar esse momento muito importante. E ali ouve a palavra de Deus, depois se alimenta dele mesmo, para que durante a semana, diante dos trabalhos e coisas que se faz durante a semana, possa encontrar força para não se desviar do caminho, porque esse mundo está aí e o que o mundo quer é nos distrair, é nos tirar do caminho de Deus. E hoje nós nos deparamos com esse Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28. O povo ali de Cafarnaum ficou admirado com a pessoa de Jesus Cristo. E a admiração não foi tanto por Jesus ter expulsado o demônio, porque provavelmente deveriam ter outros que Deus tinha dado esta graça. Mas a admiração deles era que Jesus falava com autoridade. A autoridade, na concepção deles, não estava somente naquela concepção que de repente eu posso falar aqui com vocês e dizer: olha, eu estou falando com autoridade porque eu sou padre. Eu estou falando na autoridade de ser padre. Não era isso. Eles não estavam acostumados com o tipo de autoridade de Jesus, que era uma autoridade assim. Ele falava e na vida eles viam que Jesus vivia o que ele dizia. Então aqui é que estava a autoridade. Esse homem fala com uma autoridade mesmo, Até os demônios são expulsos. Mas eles viam que a vida de Jesus estava conforme o que ele falava. E na primeira leitura, vocês vê lá no livro do Deuteronômio, Deus falando que ele ia enviar um grande profeta, aonde as pessoas deveriam olhar para aquele profeta e obedecê-lo. E agora eles percebem, que esse profeta, estão começando a entender que esse profeta que Deus falou lá, poderia ser Jesus.
Porque os fariseus, as autoridades religiosas daquele tempo, eles falavam, mas eles não viviam. Depois peguem, se vocês puderem, o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, lá vocês vão ver Jesus falando para os apóstolos, na verdade, quem são esses doutores da lei, esses fariseus e tudo mais. E ali Jesus fala uma coisa que é interessante. Ele diz assim: vocês estão vendo aqueles fariseus? Eles têm autoridade para falar. Eles se sentam na cátedra. A cátedra é o lugar onde o sacerdote se senta. Por isso que vem a palavra catedral. Vem de cátedra, que é essa cadeira principal, aonde o bispo senta e com a autoridade que ele recebeu da igreja, ele ensina. Na verdade, o bispo, quando ele vai ensinar, não sei se vocês já perceberam, né? Muitas vezes o Dom Beni, ele faz isso, né? Principalmente nos dias da ordenação. Os seminaristas pegam a cátedra, colocam em frente e ele senta. E dali ele começa a falar, né? Para dizer, é a autoridade que Deus dá. Só que Jesus dizia para os apóstolos: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aqui está o problema, né? Falar, mas não viver. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas hoje, elas até que ouvem, mas quando elas não veem coerência, elas só vivem balançando a cabeça assim, ó. Olha, quantas vezes nós, sacerdotes, ouvimos pessoas que dizem assim: olha, eu não aguento ouvir aquela pessoa, mas não é por causa da voz dela que é ruim, ou porque aquela pessoa fala alguma coisa que não é boa. Fala bem, fala bonito, mas a pessoa diz: eu não aguento, porque quando sai dali da frente, a vida é totalmente diferente, então eu não aguento ouvir. Aí, o que é que eles fazem? Eu vou para outra paróquia. Porque a experiência de vida, por exemplo, nós que somos nós aqui da comunidade, nós convivemos. Tem muita gente na comunidade que pode olhar para mim e me achar uma coisa. Tem outros que olham para mim e achar outra coisa. Uma e outra. Vai depender do relacionamento. Por exemplo, um pré-discípulo que chega agora, um pré-discípulo, ele pode olhar para mim e achar: nossa, mas aquele padre, ele é tão assim. Já uma pessoa que está no para sempre, que já conviveu comigo, eu tenho 28 anos, vou fazer 28 anos de comunidade, então essas pessoas que já conviveram, elas estão ali e dizem assim, balança a cabeça, dizendo: não é bem assim não, ele não vive aquilo. Agora, imagina eu, que durante 365 dias do ano, eu venho aqui para ficar falando, todo dia eu estou falando. Tem membros da comunidade que são pregadores, mas pregam assim, um encontro aqui, outro acolá. De vez em quando aparece, quando é chamado. Mas eu, todo dia, durante a semana, uma câmera na minha frente. E durante o dia, a semana toda, um celular gravando aqui o que eu estou falando. Agora, o que é que vocês pensam de mim? O que vocês acham de mim? O que vocês dizem quando eu estou falando? Será que nesses anos que eu estou na comunidade, realmente eu tenho vivido o que eu tenho falado? Ou é somente aqui na frente, quando eu chego, tem algumas pessoas até que acham bonito, né, e tal... Mas a minha vida... Por isso que um dia eu estava falando, né, que quando eu chego aqui, principalmente
quando eu vou celebrar, ou para a comunidade, principalmente para a comunidade, tem hora que eu tremo. A gente treme, é exposto. Eu estou exposto todos os dias, 24 horas. E eu tenho que lutar para ser coerente. Porque aqui também existe uma coisa. Eu também não estou preocupado se vocês estão achando que eu estou sendo coerente ou não. A minha preocupação é com Deus. O que é que Deus está dizendo de mim? Porque é a Ele que eu vou prestar contas. Porque às vezes nós, seres humanos, seres mortais, nós fazemos até um diagnóstico, uma avaliação da vida de outro a partir de uma visão nossa. Mas, meus irmãos, ser avaliados a partir de Deus, eu vou prestar contas de cada coisa que eu falei, né? Das exigências, das coisas, daquilo que eu vou e digo é assim, tem que ser assim, tem que ser assado. E não é nem porque eu acho que deve ser assim ou que deve ser assado. É que é assim, pelo menos eu tento agora. E eu estou vivendo, meu Deus do céu, como será o meu dia? Porque nós não podemos viver um teatro de palavras bonitas. Devemos sim falar palavras bonitas, mas nós devemos viver essas palavras, essa palavra bonita. E ainda mais nós da comunidade, né, que somos chamados a pregar o Evangelho, anunciar a palavra, salvar almas. Hoje é dia de Dom Bosco, salvar almas e fique com o resto. E a minha preocupação é de até estar salvando almas e eu não estou vivendo. Então será que eu estou falando com autoridade mesmo? Repito, não é aquela autoridade, né? Eu sou um padre, por isso eu estou dizendo para vocês que é assim. Não precisa isso. É a autoridade da coerência. Por isso eu vou contar um testemunho para vocês, que eu vejo que cai muito bem. É de um sacerdote. Ele morreu o ano passado, no mês de abril, 2020. Se vocês quiserem depois ouvir o testemunho dele, vocês colocam assim lá no Google, no YouTube, né? Padre condenado ao inferno e que ressuscitou. O nome dele é Padre Steven. E tem uma entrevista dele com a Madre Angélica, que também já morreu. A Madre Angélica, ela é a fundadora daquela TV americana, que é uma TV católica, parecida com a Canção Nova, que evangeliza também, a EWTN, né? Então lá tem toda uma programação. E a Madre Angélica começou a entrevistá-lo, né? E a pergunta que ela começa é: o senhor foi ordenado padre em que ano? Ele disse em 1973. Aí diz: como é que foi os seus primeiros anos de sacerdócio? Ele disse assim: olha, eu vivia como um padre normal. Eu era assim. Eu me preocupava com o que os outros iriam dizer de mim. Eu vivia assim, uma vida errava em muitas coisas. Tem um momento que ele é alemão, viu? Aí ele diz assim: alemão não crê em nada, não. Os alemães são muito racionais. Ele dizia: eu vivia para agradar os outros. Eu queria ser amigo de todo mundo e por isso eu agradava. E esses primeiros anos de padre, os primeiros anos foram os 11 primeiros anos, porque no 12º ele morre. Aí ela pergunta:
E como era você com os seus amigos padres? Aí ele diz assim, eu vivia também para agradar. Quando a gente se reunia, nós falávamos de tudo, menos das coisas de Deus. Falávamos de política, falávamos disso, até besteira nós falávamos. Mas se fôssemos falar alguma coisa relacionada a Deus, não falava não, a gente não podia falar. Aí ela faz uma outra pergunta para ele. Mas o senhor se sentia bem de viver essa vida? Ele dizia assim, olha, lá no profundo do meu ser, eu não estava bem, eu sabia que eu não estava bem. Porque eu não era coerente com aquilo pelo qual Deus me ordenou, lá no fundo. Você sabe quando a pessoa ela vai deitar, que ela se encontra sozinha, e lá no fundo começa a vir, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Mas na hora que está ali, ninguém liga para nada, que quer agradar todo mundo. Era assim que ele estava dizendo. E aí ele começa a narrar como aconteceu a tal morte dele. É interessante que ele nem percebeu que ele tinha morrido. Então o que foi que aconteceu? Ele disse que ele estava indo para uma cidade para visitar um padre, uma cidade lá, pelo visto é americana, eu acho. Ele estava indo para visitar, ia com umas 2 pessoas, ele não identifica quem era, se eram padres ou não, disse que estava indo visitar um padre. E nessa de ir, veio um caminhão e colidiu com o carro. Aí ele diz assim que, pronto. Mas ele fala, graças a Deus, nenhum dos 3 morreram. Olha só. Não está certo. Aí ele disse, depois de passado um tempo, ele ouvia uma enfermeira, que na hora ele se confundiu com uma freira, que ela dizia assim para ele, padre, reze uma Ave Maria, reze comigo a Ave Maria. Ele disse que ele só conseguia dizer Ave Maria, só dizia Ave Maria. Ave Maria não conseguia mais. Diz que o pescoço dele quebrou. Então ele foi levado, e ele disse que de helicóptero, e ele disse que sentia falta de ar. Diz que quando ele foi levado para o hospital, o pessoal começou a rezar, e rezava, muitas pessoas, até pessoas de outras religiões rezavam por ele. E disse que milagrosamente ele ficou bom. Ele saiu do hospital com um negócio que coloca aqui na cabeça, uns ferros, né, com uns parafusos, e depois, passado um tempo, ele ficou bom e voltou à vida normal de padre. Aí um dia, em uma celebração da missa, ele estava lendo um evangelho de São Lucas, que falava daquela figueira, né, que o homem passa e diz assim, corta esse negócio aí. Aí os trabalhadores que estavam dizendo, não, deixa por mais um ano. Ele disse que nesse momento, a inteligência deles se abriu, e ele lembrou que naquele momento que o carro colidiu, ele havia morrido. E ele se encontrava diante do trono de Deus, sendo julgado. E aí Jesus começou a falar para ele assim, você se lembra que você saiu com aquela mulher lá? Aí ele só dizia para Jesus, sim. Você se lembra que você vivia na bebedeira? Sim. Você se lembra que você fez essas coisas todas erradas? Ele, sim. Ele dizia, olha, diante de Deus ele não tinha como se corrigir, não. Não tinha como ele dizer assim, mas foi a mulher que me seduziu. Não, não tinha isso, não. Era só sim, sim e sim. Aí Jesus disse assim para ele, pois bem, você foi condenado ao inferno. Diz que de repente Nossa Senhora apareceu, e Nossa Senhora disse assim, Jesus, dá mais uma chance para ele. Aí Jesus disse, mas como, minha mãe, que eu vou dar uma chance para ele? Eu dei 12 anos para ele como padre, para ele viver e fazer todas as coisas, e ele não fez.
Não, minha mãe, não tem como, ele está condenado. E aí ele começou a perceber, né, o que era falar e viver. E aí ele disse que ele percebeu que a vida aqui na terra consistia em salvar a alma dele e salvar a alma dos outros. E nesses 2 anos não foi isso que ele fez. Aí Nossa Senhora disse, dá mais uma chance. Aí Jesus disse, tá bom. E aí é que ele volta sem saber que tinha morrido. E só vai descobrir depois, lendo essa homilia, lendo essa passagem do Evangelho. E aí em abril do ano passado, ele morreu. Aí lá tem as imagens, né? O caixão, o bispo lá celebrando a missa das Exéquias, e assim ele morreu. Deus deu uma chance. Ele diz assim: e vocês pensam que eu tinha devoção a Nossa Senhora? Não tinha, não. Eu não tinha devoção a Nossa Senhora. Falava até dela, mas devoção a ela, isso, ainda mais que eu sou um alemão. Mesmo não sendo devoto, ele teve essa chance. Vocês estão entendendo o que é falar com autoridade? O que é viver o que se prega? Não é essa brincadeira de eu chego lá, eu falo, coloco um monte de coisa na cabeça de vocês, brigo com vocês, falo isso, vocês têm que viver isso, vocês têm que viver aquilo, e quando eu saio aqui do púlpito, eu estou vivendo o contrário do que eu falei para vocês. Estou vivendo o contrário do que, na verdade, eu preguei. Porque eu estou usando da minha autoridade, que Deus me deu sim, mas não estou vivendo. E hoje, como é dia de Dom Bosco, né, quero encerrar com Dom Bosco, aqueles 3 sonhos de Dom Bosco. E como hoje nós estamos falando da questão da autoridade, não vou falar nem do purgatório e nem do céu, vou falar do inferno mesmo. Aí diz que Dom Bosco, quando ele estava lá no inferno, ele encontrou aquelas crianças, né? Porque o anjo levou ele no céu, no inferno e no purgatório. Quando o anjo disse que ia levar ele no inferno, ele não queria ir não, ele ficou. Não, mas você vai ter que ir, você tem que ir lá para você ver como é que é a coisa. Não quero ir não, de repente ele já estava lá. E aí ele viu aquelas crianças que ele cuidava no inferno. Aí ele falou para o anjo, mas como pode? Esses meninos tão devotos, rezavam, eles ali na missa, com aquela devoção toda, como é que eles estão aqui no inferno? Aí o anjo disse assim, na sua frente. Na sua frente. Eles faziam isso. Quando você chegava, eles davam um de devoto, fazia aquele negócio e tudo. É o que o padre falou, né? Querendo agradar, mas não estava vivendo nada daquilo. Por isso que eles estão aqui. Nossa, Dom Bosco ficou na maior preocupação. Agora ele começou a perceber o que era cuidar daqueles meninos. Primeiro que quando ele pensou em cuidar daqueles meninos, porque os meninos estavam entregues a lá vão ter na vida lá, na guerra, tantas coisas, não se davam o devido valor à criança, então ele pensou em fazer os oratórios e cuidar das crianças, dando catequese e dando também uma instrução para que eles pudessem, na vida humana, ter um trabalho, coisas assim. Mas o principal dele era trazer aquelas crianças para dar catequese, para dar Deus para eles, para salvar a alma daqueles jovens. E agora, imagina, talvez Dom Bosco se achando tal, né? Prepotência minha de falar isso, porque eu sei que não era assim.
achando que estava conseguindo mesmo levar o que precisava levar para aquelas crianças, e agora ele se depara lá no inferno e o anjo diz para ele, na sua frente, eles eram assim mesmo, um tercinho na mão, rezando, ouvindo, mas quando você dava as costas, aí eles mostravam quem ele era, quem eles eram. Que Deus nos dê a graça no dia de hoje. Nós da comunidade Canção Nova que somos os chamados a levar o Evangelho, meus irmãos, vamos viver. Chegar em frente ao púlpito com algo todo preparado, um estudo todo que eu fiz, e chegar e falar ali no centro de evangelização, no rincão, e nos programas que nós temos, e ir em alguns encontros aí, meus irmãos, não tem dificuldade nenhuma, é só ouvir a pregação de alguém e transcrever alguma coisa, vai lá no catecismo, pega alguma coisa aqui, pega no Evangelho, parte da Sagrada Escritura, vai lá e fala, meus irmãos, o povo se converte mesmo. E nós temos visto isso, as pessoas estão se convertendo. Mas e nós? Como está a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Admirados com as conversões dos outros e a minha conversão. Então eu termino dizendo: se segura, Padre José Augusto, quando o Senhor for diante do trono de Deus. Será que Jesus vai dizer assim, da mesma forma que falou para aquele padre? Ah, você fazia isso, você fazia aquilo, eu vou dizer, sim. Você se lembra que você fez aquilo, Padre Augusto? Sim, sim, sim. Mas, Senhor, leve em conta também aquelas conversões. Ah, aqui não tem isso não, meu filho. Eu dei 24 anos, porque esse ano eu vou fazer 24 anos de padre, né? Eu te dei 24 anos. Te dei 28 anos na Canção Nova. 34 anos de conversão de vida, porque você se lembra que foi lá em 1985 que você começou a me seguir mesmo? Te dei todo esse tempo. Aí será que Nossa Senhora vai dizer, dá uma chance para ele, é assim todo dia? É toda vez? Dá uma chance, se fosse assim, aí realmente eu dizer, Nossa Senhora, a senhora sabe, né? Não tem jeito para mim mesmo, estou aqui na minha vida, mas na hora do julgamento a senhora vai lá e diz, Jesus, dá uma chance para ele. Vai ser assim? Não. Deus permitiu isso na vida desse sacerdote, para que esse sacerdote pudesse dizer para nós, olha, coerência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.